Olá, sexto ano, boa tarde. É a professora Sádiva, mais uma tarde com vocês para a nossa aula de ciências, referente ao dia 3 de setembro. Então, o assunto da nossa aula de hoje, turma, traz as orelhas e a percepção do som. E qual o objetivo dessa nossa aula de hoje? Vou apresentar aqui para vocês. O objetivo da nossa aula de hoje não é somente de conhecer as partes que compõem a audição, que é um dos órgãos do sentido, mas sim suas respectivas funções também. Então, nessa primeira imagem, está bem perceptível, né? A imagem, o ouvido. Então, como se sabe, o som é uma onda mecânica produzida pela compressão e descompressão do ar. É captado por nosso ouvido, o qual é formado pelo ouvido externo, ouvido médio e o ouvido interno. Então, decodificado e interpretado por uma região denominada córtex auditivo. Apresento para vocês aqui, certo? Nessa segunda imagem, nós temos aqui a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, assim, a orelha externa, ela é formada pelo chamado pavilhão auditivo ou pavilhão auricular, que é essa parte bem visível da orelha, formada por cartilagem e que tem a função de captar e canalizar o som. A orelha interna, ok? Também é responsável por outra função, além da audição, o equilíbrio. Em seu interior estão localizadas as estruturas responsáveis pela noção de equilíbrio, os vestíbulos e os 3 canais semicirculares. Já na orelha média, ela é constituída da caixa timpânica, né? Então, ossículos também, músculos e ligamentos, tuba auditiva, nós podemos verificar. Seguido disso, você já se fez a pergunta: como as pessoas percebem o som? Então, levando em consideração que as ondas sonoras, após atingir a orelha, elas são encaminhadas para o interior do canal auditivo, local onde estão localizada uma fina membrana, que é chamada de tímpano. Professor, o que é o tímpano? O tímpano, ele é muito delicado, uma membrana extremamente delicada, certo? E sensível, de modo que pequenas variações de pressão são capazes de colocá-lo em estado de vibração. Essas vibrações são transmitidas a um conjunto de 3 pequenos ossos, denominados de martelo, bigorna, certo? E estribo, que são os 3 menores ossos. As vibrações, deixando bem claro para vocês, elas passam primeiro pelo martelo. Ao entrar em vibração, ela aciona a bigorna e este finalmente faz vibrar o estribo. Então, durante esse processo, as vibrações elas são ampliadas de forma que o ouvido passe a ter capacidade de perceber sons de intensidade muito baixas, certo? Deixando bem claro para vocês. E após serem ampliadas, as vibrações elas alcançam o ouvido interno, o qual possui forma de um caracol.
Dentro dessa pequena estrutura existem pequenos pelos e também existe dentro dela um líquido que facilita a propagação do som. Após passar por essa estrutura, as ondas sonoras, elas estimulam células nervosas que enviam através de um nervo auditivo os sinais ao cérebro humano. Já no cérebro, esses sinais sofrem inúmeras modificações, que no final faz com que o ser humano tenha a percepção do som. A orelha externa, ela capta os sons do ambiente e direciona as ondas vibratórias para a membrana timpânica, ou seja, para os tímpanos, que vibra e movimenta 3 ossículos que ficam localizados na orelha média, que são martelo, bigorna e estribo, como eu mostrei para vocês. O som que ouvimos são ondas sonoras produzidas por vibrações de partículas do meio. Por exemplo, ao acontecer uma explosão num determinado ponto, as moléculas do ar em volta desse ponto são comprimidas e vão propagando ao longo dos meios materiais. O nosso ouvido, ao ser atingido por essa onda sonora, possui a capacidade de converter a variação de pressão no ar em estímulo nervoso, o qual, no caso, quando alcança o cérebro, nos passa uma sensação auditiva, o chamado som. A onda sonora, turma, ela pode ser um ruído, como a do exemplo que eu citei, ou um som musical, produzido pela vibração periódica de uma determinada fonte, certo? Então, assim, a classificação do som como forte ou fraco está relacionado, turma, ao nível de intensidade sonora. Essa imagem, ela está no módulo de vocês. Então, nós temos aqui, ó, o nível sonoro é medido em decibéis. E podemos perceber que nessa linha aqui, nessa seta, a tendência é aumentar, né? Nós podemos perceber aqui, né, conversa silenciosa, conversa normal, ruído médio de trânsito, apito de guarda, decolagem de avião, certo? Iniciando pelo farfalhar das folhas, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quanto mais intenso for o som, menor deve ser o tempo de exposição diário. Além da possibilidade de causarem surdez, níveis sonoros altos por períodos de tempos prolongados, no caso, podem prejudicar não só o sistema nervoso, mas também o sistema, no caso aí, o sistema nervoso, mas também um dos órgãos do sentido, né? A audição. Isso aí vai resultando o quê? Em dores de cabeça, insônia, dificuldades de concentração e entre outros problemas que vão aparecendo, ok? Turma. Então, assim, quero deixar aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Aguardo vocês no nosso plantão de quinta-feira. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Ok, turma?